Bom dia, graça e paz. Aqui é a Thalita Martins. Vamos juntas nesta manhã meditar na palavra do Senhor. E eu quero te lembrar, nós temos orado pelas famílias, né? Cada uma por sua família especificamente, a sua casa, com quem você mora. E o tema de hoje que eu quero trazer é: não desista da sua família. E ilustrando isso, nós vamos começar lembrando da história de Noé, né? Que desde segunda nós temos falado sobre ela. E eu quero te lembrar que a arca, ela demorou anos e muitos anos para ser construída. E às vezes nós queremos que tudo aconteça de forma rápida na nossa família, né? A mudança, a transformação, a conversão, a resolução daquele problema. E Noé, ele precisou esperar, né? Trabalhar um pouquinho por dia, que fosse o dia inteiro que ele trabalhasse, mas tinha uma medida ali, né? Enquanto estava claro, acredito que Noé levantava bem cedo e rapidamente ele ia para o trabalho árduo ali na construção da arca, mas não foi do dia para a noite que Noé trouxe à existência aquilo que o Senhor Deus deu para ele como ordem, né? E a verdade é que muitas vezes nós não temos essa paciência que Noé teve e a gente nem está disposto muitas vezes a esperar o tempo de Deus, né? A gente quer resolver tudo de uma hora para outra, nós não temos paciência, mas a era, né, que a gente vive, do já, do agora, é tudo muito rápido, mas a verdade é que no mundo espiritual essa não é uma realidade, né? As coisas no mundo espiritual funcionam de uma outra maneira. O Deus, ele está fora do nosso tempo, né? Então, a gente precisa lidar com as frustrações, com a dificuldade, com a questão do tempo. Por mais difíceis que elas sejam, irmãs, nós não podemos desistir, né? A gente precisa trabalhar, lutar ali, um pouquinho por dia, para que a nossa família seja abençoada. Nós precisamos, como um trabalho de formiguinha, um pouquinho por dia, gerar paciência, amor, num ato de bondade, numa renúncia, num tempo de oração. Porque às vezes ali em uma discussão, a questão, né, ela não vai ser resolvida. Uma mágoa não vai virar perdão de um dia para o outro, né? A confiança que nós temos um pelo outro, o amor, enfim, precisa ser cultivado um pouquinho por dia, né? Essa harmonia que a gente espera de uma família, ela é uma conquista diária. Nós precisamos trabalhar para viver isso, amém? Mas eu quero trazer nesta manhã para que você não pare de lutar pela salvação dos seus filhos, pelo seu casamento, que você não desista da sua família. E lutar é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Orar, jejuar, clamar a Deus. Quando estivermos com dúvida, buscar a palavra, ou mesmo sem a dúvida, buscar resposta, direção do Senhor. Sempre na palavra dele. E a verdade é que também, às vezes, quando a gente está passando por esses problemas e dificuldades, né, por essas lutas em que a gente deseja que se resolvam rapidamente, muitas vezes nós nos fechamos, né, dentro de nós mesmas, ou nós fechamos a nossa casa, nos escondemos. Então eu quero começar lendo aqui com você João 20, do 19 ao 23, que diz assim. Aliás, eu vou ler só o verso 19, que diz assim:
Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Aqui, os discípulos, como lemos, estavam trancados, estavam com as portas fechadas dentro de uma casa, porque eles estavam com medo. E muitas vezes é assim que nós agimos, quando nós percebemos, nos sentimos ameaçados, talvez por uma ameaça externa, nós também trancamos as portas, nos fechamos, quando há sofrimento, quando há um sinal de ameaça. Na verdade, como uma autoproteção, nós nos trancamos, nos exilamos. Mas normalmente, quando as famílias enfrentam algum problema externo ou até mesmo interno, nós fazemos isso, na tentativa de controlar aquilo que vai nos atingir, do mundo exterior. A nossa primeira reação é essa, nos fecharmos a porta das nossas casas. E ao mesmo tempo que as famílias se fecham, algumas elas conseguem pedir ajuda de fora, outras não, não conseguem. Umas têm facilidade, outras não. Mas eu quero te falar que quando você pede ajuda, ela é essencial para que o problema, seja resolucionado e a família seja salva. Assim como depois de 3 dias que Jesus havia sido crucificado, os discípulos estavam temerosos, porque eles não sabiam o que ia acontecer a partir daquele momento. Então eles se fecham, se trancam, porque tinham medo dos judeus, tinham medo daqueles que ameaçaram e mataram Jesus. E eles também estavam tristes pela morte de Jesus. Então, além de uma ameaça que eles sofriam aqui, externa, havia tristeza no coração deles também, E talvez é assim que você esteja hoje. Triste por uma situação que está acontecendo aí dentro da sua casa, ou se sentindo ameaçada por algo externo, com medo disso atingir e ferir mais a sua família. Mas nesse contexto aqui dos discípulos, e o que eu li para vocês em João 20:19, diz que mesmo com a porta trancada, Jesus entrou, o consolo chegou. Jesus entrou, conversou com eles, os abençoou com a sua presença, com a sua paz. Então, eu quero trazer nesta manhã essa mensagem de esperança, de grande esperança ao seu coração. Porque Jesus é o único que entra nas nossas casas, na nossa vida, no nosso coração, mesmo quando as portas estão trancadas. Seja por medo, tristeza, vergonha, falta de fé, eu não sei qual é o seu contexto. Mas eu quero trazer uma boa notícia. Jesus entra nesta manhã na sua casa, na sua vida, e traz a paz que só Ele pode dar. Confie nessa presença que cura, que sara, que restaura. Amém? E eu quero ler agora com você alguns trechos da Bíblia. Medite nela enquanto eu leio, feche os seus olhos, deixe essa palavra entrar no seu coração, porque ela também traz a presença de Deus, de Jesus para você. Que essa presença entre na sua casa, amém, no seu lar, ela traga paz, ela traga refrigério. Romanos 12, a partir do 11 até o verso 19, diz assim: nunca falte a vocês o zelo,
Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Alguns, não, todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Salmo 27, apenas o verso 14, diz assim: espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Salmo 40, versículo 1, diz: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. E em último, versículo 6, verso 6 do capítulo 7 de Gênesis diz: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ai, irmãs, pois é, Noé esperou muito tempo para terminar a construção da arca e ainda assim para que o dilúvio de fato viesse, para que ele tivesse a convicção talvez de que aquela voz que ele ouviu, aquele comando que ele recebeu não era algo da cabeça dele, né? Então, que estas palavras gerem convicção no seu coração de que Jesus, ele pode sim entrar na sua casa e no seu coração, mesmo se as portas estiverem trancadas, mesmo se o medo estiver pairando sobre você. Que Jesus, nesta manhã, entre pelas portas e te trate com bondade e misericórdia. Que Ele derrame esperança, alegria e paz no seu coração, mulher. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai. Senhor, obrigada. Obrigada por Tua visitação nas nossas casas, Jesus. Mesmo quando estamos fechadas em nossos medos e na dor. Senhor, a Tua graça é melhor que a vida, como a Tua palavra diz. A Tua presença, Senhor, ela cura, ela sara as nossas feridas, ela traz vida, Jesus, aonde nós só vemos morte. Que nesta manhã de quinta-feira, Jesus, a Tua presença possa nos visitar, trazendo vida. É o que eu te peço e te agradeço. Para a glória do Teu nome. Amém.